Para você que acompanha a Bola Não Para, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí, sempre importante, falando de futebol para você aqui na Bola Não Para. E vamos falar de arbitragem, né? Temporada 2025 está começando, campeonatos regionais, campeonatos estaduais, já tem pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, e aí vem Libertadores, tem um Super Mundial de Clubes diferente aí, todo mundo vai estar na expectativa no meio do ano, tem Brasileirão começando mais cedo em março, então tem muita coisa para acontecer. Teve mudança no quadro da FIFA, então assunto que não falta da arbitragem, que foi uma nota triste, lamentável na temporada 2024. A gente pode reconhecer realmente, continua, né, um mar de erros e problemas, comando da arbitragem com muita dificuldade na CBF, a gente não vê mudanças palpáveis. A gente vê algumas caras novas, isso a gente tem visto, mas outros sumiços, né? E a gente vai falar sobre isso com o Rafael Porcari, que é especialista em arbitragem, que lá na época eu estava na PAN, ele participava por telefone, depois ele participou mais de forma efetiva lá na Jovem Pan, e tá em Jundiaí, e tá com o pessoal, eu vi que tá num banner com o Sérgio Loreto, o pessoal lá de Bragança, então é legal demais. Tudo bem, Porcari? Um abração para você, tá tudo beleza? Ô, Fred, tudo bem? É um prazer novamente falar contigo, e é sempre muito gostoso falar de arbitragem, né? É um assunto dinâmico, e você foi muito gentil, né? Nós tivemos problemas de arbitragem no ano passado. Não, nós temos uma sequência de anos e cada vez mais se tenta alguma coisa, não consegue. Você foi cirúrgico. Nós vemos caras novas e vemos sumiços. As caras novas de hoje podem ser os sumiços do ano que vem. Por quê? Foi mal em 1 ou 2 jogos, tem se queimado com facilidade os árbitros. É meio que jogada aos leões, né, Porcari? Ao invés de, às vezes, até o comando assumir que existe uma deficiência e é necessário trabalhar essa deficiência, é mais fácil punir o árbitro, né, Porcari? Sim, e isso tem muito a ver não só com a questão da meritocracia, mas com a questão política. Para satisfazer o ego de Cartola, muitas vezes você deixa um árbitro na geladeira, e isso é uma prática comum, viu? Para o presidente falar no clube, olha, eu fui lá na CBF, fui na Federação Paulista, eu briguei com o CNM, com o Patrício Lustoff, e olha aí, tá vendo? O cara não apita mais, está na geladeira. Ele ganha força política. Na verdade, esse árbitro vai ser afastado, vai ir para a Série B e volta depois normal. Por quê? Porque não tem árbitro. A gente precisa de quadro de arbitragem. Então, nós temos uma quantidade enorme de jovens árbitros. As escolas de árbitro, Brasil afora, estão lotadas. Falta vaga para tanto árbitro. Só que, primeira divisão, CBF, que é o filé mignon da coisa, o cara não precisa apenas ser pinta de árbitro. Ele tem que ser bom, ele tem que ter saúde mental, ele tem que ter condição técnica. Só que tudo isso com um ingrediente que é escasso. Garantia da comissão de arbitragem. Se ela não der carta branca para o árbitro, não vai se formar novos árbitros. Vão ficar esse troca e destroca todo ano. Esse é o problema. O cinema é diferente dos outros anos, né? Ele não tem feito os vídeos, né? Os vídeos sempre estavam mais complicando do que ajudando, né? Aqueles vídeos para tentar explicar, justificar o injustificável, muitas vezes. E fica uma coisa meio... até uma... parece que nunca... forçada e parece que nunca erra, né? Eu vejo, às vezes é importante assumir o erro para você melhorar, né? Não é claro que não pode se queimar a imagem, mas você pode assumir um erro ou outro, mas os vídeos davam mais revolta do que soluções. Sim, complicava demais. Eu gosto do cinema, ele foi um dos árbitros que eu trabalhei, que eu tive oportunidade, ele foi um dos melhores, se não o melhor que eu trabalhei. Só que, como Cartola, muda totalmente de figura. Então, nos vídeos que ele gravava, para tentar amenizar, para tentar, vamos dizer assim, educar o jogador, o torcedor, para ouvir a palavra oficial, ele brigava com a imagem. Eu não me esqueço, houve um jogo, Santos e Vasco da Gama, no São Januário. O zagueiro está cometendo pênalti, ele está virando o cara, ele está segurando o cara, ele está derrubando o cara, e o CNM vai narrando, olha, a tele normal, uma disputa normal de bola, mas caramba, você está vendo o jogador sendo derrubado. Brigar com a imagem, né? Está brigando com a imagem. Aí você perde a credibilidade. Era melhor ficar quieto, não falar nada e toca o barco. Mas isso se chama tentar proteger o quadro de arbitragem. O Coronel Marinho, que gostava demais do CNM, cansava de falar isso. Olha, quando eu tiver um problema com a arbitragem, eu vou às câmeras, eu vou aos microfones e eu vou defender com vocês com unhas e dentes.
E aqui dentro que eu vou dar bronca. Mas para a TV, eu estou com vocês. Eu imagino que o Ceni quis fazer isso. Não Aliás, até cortando, me falaram que ele faz isso. Ele na TV, quando ele tava gravando, ele faz uma imagem de defensor, mas internamente ele cobra muito do Sim, pessoal. ele cobra bastante, sim. E o apelido do Ceni é Cara de Cavalo. E diz que ele Já dava... quando era árbitro, já tinha esse apelido. Já tinha esse apelido. Ele ganhou lá em Santa Catarina, esse apelido. Num jogo do Figueirense, que ele deu um monte de cartão, falaram que ele era bravo. E as brincadeiras internas é que nas reuniões o cara de cavalo dá coice em todo mundo, devido às broncas do Ceni. É bom e é ruim. É bom para mostrar que ele está inconformado, então ele não está aceitando tudo isso com passividade. Mas é ruim porque se ficar só na bronca e não tiver uma medida efetiva, você só deixa aquele grupo irritado e não consegue nada. É como um time de futebol, Fred. Se o treinador não tiver uma habilidade de gerenciar o seu grupo, o jogador derruba o técnico. Ah, mas árbitro vai derrubar o comandante de arbitragem? Depende de quem são os árbitros. Se forem os FIFAs, a gente tem histórico de cartola que caiu devido aos FIFA. Não duvido de nada. Porcari, até aproveitando, eu fiz uma coisa que normalmente eu gosto de apresentar o convidado, citando o Porcari foi árbitro, né? Auxiliar, né? A gente podia colocar? Eu fui árbitro por 16 anos, mas nos últimos anos eu peguei a fase da implantação dos meios eletrônicos de arbitragem. Tá. Então, as primeiras experiências com súmula eletrônica foram comigo. E você tinha que trabalhar como quarto árbitro. Inclusive, a primeira experiência foi com o próprio Ceni. Nós fizemos a abertura do Paulistão 2005 ou 2006, salvo engano, Internacional e Palmeiras, que havia súmula eletrônica, rádio, toda aquela parafernália que era novidade. E como eu tinha facilidade de mexer com esse tipo de situação, acabaram me privilegiando mais como quarto árbitro na Série A1. Na Série A2 para baixo já estava tudo, mas quando tinha jogo com rádio, com computador, eu ia não. É legal porque você acaba conhecendo os dois lados da arbitragem. O dentro de campo, que você está atuando, mas um lado apaixonante, Fred, que são os vestiários antes da partida. A minha fase foi a fase bacana do auge do Muricy, do Felipão, do Vanderlei Luxemburgo. Então, você ir uma hora antes do vestiário, 45 minutos, ir lá pegar a escalação e poder degustar as preleções dos treinadores, os jogadores, o Rogério Ceni discutindo com o Muricy, o Marcão brincando ali, quebrando o gelo do pessoal. Isso era fantástico. Você aprende e você vê quem é o treinador do vai e o treinador estrategista. Então, eu fico muito feliz porque eu tive uma experiência diferente como árbitro. E isso, no pós-arbitragem, ajuda bastante a entender o jogo em si. Porque um problema da arbitragem, Fred, é que o árbitro ele não é jogador. Às vezes é um jogador frustrado, mas hoje se aprende muito a apitar em gramado society, em quadra de condomínio. Então você precisa ter essa visão do jogador para entender o que é realmente uma pegada, um foi com maldade ou não. Que é uma simulação, que é uma falta de verdade. Sim, nós temos árbitros muito crus, sem experiência de terrão, de várzea, indo para aprendendo a apitar em Morumbi, aprendendo a apitar em Maracanã. Antes a gente apitava nos presídios, isso era muito comum. O que você via no filme Carandiru era um estágio da Federação Paulista de Futebol. Você apitava dentro das cadeias. Hoje não. Você chegou a apitar Você não? Não, pela Federação Paulista não. Eu cheguei na fase que trocaram cadeias por comunidades, por Singapuras, por outros complexos. Tá. E também você tinha que ter experiência de várzea, era obrigatório. Então lá você podia sair de camburão, fazer um pouco de tudo, para estar afinado, sem vícios, no profissional. Camburão, se não for batizado do camburão, sair de camburão da polícia, não foi árbitro, né, Porcari? Não. Aí, ou foi muito meia boca, porque senão não vale. Todo árbitro sai de camburão, passa alguns perrengues, principalmente no começo de carreira, ou em situações extremas. O meu último camburão foi muito interessante, foi numa terça-feira de carnaval. Nós trabalhamos no São Paulo e Ponte Preta,
Apitou o jogo Felipe Lombardi, eu fui o quarto árbitro. Lombardi. O Felipe com PH, Felipe Lombardi com 2 P's no final. Isso mesmo. E é um lance que hoje seria irregular e foi muito gozado. Um gol legítimo de mão. O zagueiro André, o jogo estava 0-0, o André Dias, que ele jogou na Lazio, o zagueiro, desceu a área. Por um acaso, eu estava dando uma bronca no time do São Paulo, dos reservas, que estavam aquecendo atrás do gol da Ponte, pararam e ficaram ali torcendo, e eu fui pedir para eles voltarem ao aquecimento, cobrou um escanteio, o André Dias foi pular, furou, a bola bateu sem querer na mão e entrou para o gol. Hoje, isso é irregular. Qualquer mão que gere gol é falta. Lá, naquele tempo, não. Mão sem intenção que seja gol, o gol é válido. O Lombardi olhou para mim, foi mão? Foi. Foi sem querer? Foi. E deu o gol. 45 do segundo tempo, sábado de carnaval, no Moisés Lucarelli, São Paulo 1.0. Era 10 horas da noite, a gente estava no vestiário. O jogo acabou às 8h30, às 10 não tinha o que fazer. Até que em um determinado momento, o comandante de policiamento falou: olha, vamos para o Camburão, a gente escolta vocês até Anhanguera. Mas torcida? Não, a torcida vai esperar vocês. E o interessante é que o motorista estava assustado. O motorista era jovem. Ele, segue a viatura aqui, assim assado. O motorista se perdeu e entrou numa região meio perigosa de Campinas, em prostituição, e a gente viu a torcida da Ponte atrás do Camburão e a gente indo na área dos prostíbulos. Então ficamos em situação complicada. Pelo menos a torcida não foi atrás da gente, que achou que a gente estava no Camburão. Coisas do futebol, viu? Cada situação que acontece. E de estar próximo aos reservas ali, ao banco de reservas, cara, quem que... Agora você já pode falar, né? Quem que foi o mais mala aí? Quem era mais compreensivo com a arbitragem, hein, Porcari? Olha, é muito gozado porque a gente acaba fazendo bastante amizade com treinadores. Sim. Então, tem treinador que, se deixar, ele conversa com você o tempo todo e quer te papear. Tem treinador, não, que é cara bacana e que discute o jogo com você no sentido de ajudar a arbitragem. Sim. Dos caras bacanas, eu não tenho dúvida alguma, o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, ele virava para você, mesmo quando era lance contrário ao time dele, falava: pô, esse rapaz é bom, tá certo, foi contra nós, mas ele fez certinho. Se era um árbitro jovem, pô, ele tem futuro, tá muito bem. Isso é legal, é o comentário positivo. Sim. O Vanderlei Luxemburgo, ele era muito inteligente, muito, muito, muito. Então, ele inventava umas coisas, ele falava umas groselhas ali que não tinha nada a ver, tentando te jantar. Se você sucumbisse, aí você perdeu o jogo. O Luxemburgo ganhava a partida, porque ele era excepcional treinador e muito inteligente. Só que se você começasse a conversar no mesmo grau, no mesmo patamar dele, que ele via que você era um pouquinho diferenciado, ele te respeitava legal. Ele sabia que ia dar problema depois. Então, o Luxemburgo foi o cara que, de trabalho técnico, que mais me impressionou. Agora, o mais mala, e eu tive a oportunidade de falar com ele num ambiente descontraído depois da carreira, era o Leão. O Emerson Leão era difícil. Meu Deus do céu. O Leão reclamava de tudo, e olhava, e falava. O Felipão era difícil, porque ele era mal educado pra caramba. O Mano Menezes também. O Tite não, já mais educado, ele é incisivo, mas educado. Mas o Leão, ele ia debochando de você, era chato mesmo. E depois que acabou a carreira, algumas oportunidades eu falava algumas situações que nós passamos juntos. Pô, Leão, você não lembra de tal jogo? Você quis jantar o Bandeira, aí eu fui em cima de você. Eu não lembro. Talvez não lembre mesmo, mas o Leão era difícil. E era ótimo treinador, e os jogadores tinham medo dele. Vestiário é o termômetro para você saber como que está o respeito com o treinador. Vestiário de times que tinha o Emerson Leão, era tudo muito quieto, muito comportado. O jogador não bagunçava, não. Os caras tinham medo da fera do grande Emerson Leão, que faz falta aí no dia a dia do futebol, mas está aí muito bem, de saúde. A gente fica muito feliz de ver aí, vira e mexe o Leão dar algumas entrevistas, sempre legal vê-lo aí, né? Mas realmente é um personagem muito
seriedade, né? É mala de reclamão, tá, mas se tem um cara sério no futebol, a gente pode afirmar, como jogador e como treinador, Emerson Leão. E uma personagem histórica do futebol, né? Sim. Quantos anos ele jogou, quantos anos ele treinou e está curtindo merecidamente a aposentadoria hoje, né? Com certeza. Ô Porcari, mas e você quis ser árbitro por qual motivo? É um ex-jogador frustrado? Você tava, eu quero ter uma emoção diferente na minha vida, tá muito quieto por aqui, eu quero ser árbitro. Eu O que fui você árbitro quis? por acaso. Sempre gostei muito de futebol, de estudar futebol, de conhecer futebol. Meu pai, o Milton, o seu Lili, era ótimo jogador. Não foi profissional porque o meu avô, naquele tempo, falava: olha, não dá futuro jogar bola, Vai não tem trabalhar. é trabalhar. Eu queria fazer uma segunda faculdade. Eu era formado em administração. Eu falei, um dia eu vou fazer jornalismo esportivo. E pensei o seguinte, você precisa ter um diferencial de mercado. Então, regra, tudo, esquema tático todo mundo fala, mas regra de futebol poucos conhecem. E às vezes a gente ouvia algumas abobrinhas aí. Até hoje a gente ouve, né? Eu falei, vou fazer um curso de arbitragem amadora, e esse vai ser meu diferencial no mercado, vou conhecer alguma coisinha. Quando você faz um curso, fiz um curso amador lá em Campinas. Você é obrigado a fazer um estágio, a apitar um jogo. Quando você veste o uniforme, Fred, quando você entra em campo, é o Batman colocando a máscara, o Super-Homem enfiando a cuecona. Você fica todo, você se sente diferente. E quando você pisa no gramado, eu não me esqueço, um cara me xingou, a hora que eu pisei no gramado, vai meter a mão de novo na gente, vai roubar, seu não sei o quê, e os palavrões. O cara nunca me viu, eu nunca pitei, vou roubar de novo. Então isso trazia curiosidade. Poxa, eu vou dar o meu melhor para calar a boca desses caras. Mas não é que eu tinha aquela raiva. Não, eu achava interessante. E você acaba pitando, você começa a pegar gosto, vira um desafio. Pô, me xingaram menos esse jogo, xingaram mais. Até que você fala, pô, isso aqui você está trabalhando com naturalidade, eu gosto disso. E você percebe que aquilo era uma vocação. Da primeira vez que eu entrei, na hora que eu terminei o jogo, eu falei, não vou ser jornalista coisa nenhuma, eu vou continuar aqui que é muito legal. E depois de um tempinho apitando amador, na época era como se fosse um vestibular de futebol profissional. A Federação Paulista reunia os candidatos do Pacaembu, enchia o estado do Pacaembu, gente para todo o Brasil, e você fazia uma prova de conhecimentos gerais e tudo mais. Hoje não, hoje todo ano você tem turmas pré-estabelecidas, muitas vagas. Hoje é bem mais fácil entrar na escola de árbitro, porque temos com mais regularidade os cursos. Naquela época, não, demorava para abrir curso de árbitro. Era bem, a formação, a seleção era muito mais diferente. Seus contemporâneos de arbitragem, cita aí, você já falou alguns CNM que você já teve contato, quais foram? A minha turma foi chamada da Nova Safra. Kleber Abad, CNM, Bragueto, Paulo César era um ano antes, o Robério Pereira, todos que chegaram à Série A1 e fizeram história. A minha turma, essa nossa turma, na verdade, foi uma das poucas turmas que quase beirou 50% de candidatos que vingaram. Porque de cada 50 árbitros que se formam, 20% termina com 2 ou 3 anos e não vai para frente. E a nossa não, a nossa durou bastante tempo, era uma turma realmente escolhida dele. Também era uma turma selecionada pelo saudoso Gustavo Caetano Rogério. Esse era um homem diferente, era um homem acima da média, pai do Marcelo Rogério, que foi árbitro, e hoje... não sei se você tem até hoje, outro dia, ele tinha um negócio de pastel e caldo de cana aqui na Vila Mariana, pertinho, já uma vez eu fui lá, grande Marcelo Rogério. Não sei se ele continua, que era na Rua Santa Cruz, na Rua Santa Cruz. Ele tinha sim, e acho que não está tendo mais, porque como ele está como instrutor FIFA, sim, ele está, verdade. Ou ele deve ter repassado para algum gerente, né? Mas o professor Gustavo era excepcional. Ele falava sobre vocação, ele ensinava todos os macetes e ele cobrava muito honestidade, seriedade, imparcialidade. Eu imagino que se nós tivéssemos um Gustavo Caetano Rogério no auge de saúde, de disposição dele, na CBF, na Federação Paulista, na Federação Carioca, o patamar de arbitragem seria outro. Nós estaríamos nos bons tempos de arbitragem novamente.
Por falar em patamar aí, Patrício Lostot, o que você achou da federação ter escolhido o Patrício Lostot, que chegou a apitar Libertadores entre Santos e Palmeiras, por exemplo, 2020, né, que a final foi 2021, ele Sim. foi o árbitro dessa final, e veio para cá, tentaram-se outros nomes, a Ana Paula Oliveira foi uma das tentativas aí, acabou não dando certo, né, o que você está achando aí do Patrício Lostot, e se a gente consegue perceber algo da característica do Patrício Lostot, porque assim, a arbitragem sul-americana normalmente é diferente da arbitragem, apesar de estarmos na América do Sul, a nossa arbitragem é diferente quando a gente vê a Libertadores. Até o árbitro brasileiro é diferente da Libertadores. Sim. A gente se Jogo mais solto, falta, não é falta boba, não vai. O que você percebeu conversando com seus amigos aí de Patrício Lostot na Federação Paulista, hein, Porcaria? Tanto conversando com árbitros, como até os pares de Federação Paulista que trabalham junto ao Lostot, o começo do Campeonato Paulista, ele estava muito assustado. Muito, muito, muito. Até uma confidência. Ele não estava à vontade. Primeiro, ele ficou impressionado como se faz pressão na Série A, na primeira divisão. Ele não imaginava que fosse assim. Lá na Argentina tem todos os problemas, Libertadores tem, mas não é o dia a dia o Cartola estar na Federação Paulista ou mandar alguém. Aqui era esse problema. O número de árbitros que são, entre aspas, descartáveis. Como é que você escala um cara para apitar um jogo esse mês e só vai escalar o outro no outro mês? Tinha muito árbitro, precisava enxugar o quadro. Então, a primeira medida dele foi dispensar muita gente, para dar uma sequência de jogos para os árbitros remanescentes. Isso foi extremamente positivo. Ele confiou bastante na equipe dele, no Emerson Augusto de Carvalho, um sujeito sensacional, no Roberto Perazzi, enquanto estava aí, depois ele foi para a CBF. Isso foi ótimo para ele se ambientar. E agora ele está com as rédeas do comando. É ele, de fato, que toma as decisões. Primeiro ponto positivo, sequência de jogos aos árbitros. O árbitro é como um goleiro. O goleiro, se ele não tiver uma sequência no gol, ele perde o tempo da bola, ele se atrapalha. Então o árbitro tem que estar atuando. Dar oportunidade para renovar o quadro. Esse foi o segundo ponto positivo. Por quê? Não adianta você ficar lançando meninos 2, 3 jogos, não vai bem, queima. Não. Orienta, você é ruim nesse jogo, você não pode fazer isso. O Paulista de Jundiaí estava na 5ª divisão, subiu para a 4ª. E nós comentamos, a nossa equipe da Rádio Difusora em Jundiaí, todos os jogos do Paulista. A gente é a única equipe que está presente em todas as partidas do Galo. E você via os árbitros, alguns em fim de carreira, 45 anos, apitando 5ª divisão. Por que fazer isso com o cara? O cara entra desmotivado em campo. Sim. E você via árbitros muito jovens que estavam queimando etapa, que tinha 1 ou 2 anos de sub-11, sub-13 e ia para o profissional. Também era um problema. Com o Patrício Lostot, isso diminuiu. Você percebe que eram árbitros que estavam fazendo escadinha, estavam subindo passo a passo. Então, estou gostando do trabalho dele. O meu medo pega uma fase ruim na primeira divisão de alguns árbitros, vão para cima dele e não sustentam ele. A Ana Paula, ninguém garantiu ela no cargo, ela teve erros e acertos, só que os erros falaram mais alto. Foi assim com o Ednilson Corona, com o Zé Henrique de Carvalho. Tomara que tenham mais paciência com o Patrício Lostot. Ele tem uma vantagem, ser estrangeiro, que é uma das vantagens dos treinadores estrangeiros do Brasil. Porque não é você simplesmente demitir ele e bater um carimbo na carteira. O contrato tem uma multa pesada, né? Então, isso é uma vantagem para ele. E a gente está falando da arbitragem de São Paulo, né? E a novidade foi já na virada do ano, né? Anunciado já no início, no primeiro dia do ano, né? O escudo FIFA, né? Mudança, saiu o Braulio da Silva Machado, 45 anos, entre o Matheus Delgado Canansan, que é aqui de São Paulo. Uma das revelações, foi colocada até em decisões, em clássicos, né? Tem 26 anos de idade e agora tem o escudo FIFA. Você achou muito cedo? Você achou justo? Outros comentaristas de arbitragem disseram que poderia se dar a chance a outros árbitros e tal. Ainda existe, só para a gente citar, né? Anderson Daronco, a Edna Alves Batista, o Paulo César Zanovelli, que muita gente critica ele, né? O Ramon Abate Abel, que é o homem das piscadinhas, que fica piscando, o Rafael Klaus e o Wilton Pereira Sampaio, o Klaus e o Wilton Pereira, que estiveram na última Copa, né? Aliás, todo mundo esperando uma bela atuação do Klaus, e quem foi destaque, por incrível que pareça, foi o Wilton Pereira Sampaio.
E o Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul também. Verdade, Rodrigo Klein. Isso. Veja só, sempre aprendi que os FIFAs não Rafael são... Klein, não Rodrigo, né? Rafael, né? Rodrigo Rafael Klein. É Rodrigo Rafael Klein? Isso, são 3 horas. Então tá. Então tá tudo certo. Tá tudo em casa. Sempre aprendi que não são os melhores, mas são os mais interessantes dos melhores. Então, o que é o mais interessante dos melhores? Estava na briga o Davi Lacerda do Espírito Santo. Sim. E fez um bom campeonato. E nós tínhamos uma série de outros árbitros jovens aí que tiveram oportunidade. O Yuri Elino, do Rio de Janeiro, que não aproveitou as oportunidades. Se você for ver a regularidade, de fato, o Candançã foi melhor. Mas a saída não seria do Braulio. Mas o Braulio tem 45 anos. O Klaus também. E hoje, a FIFA permite que você avance na idade desde que você passe nos testes físicos. O que se fala, Fred? E que o Klaus, ano passado, desculpa te cortar, foi reprovado no início do ano, na temporada 2024. Ele não apitou a primeira fase da Libertadores. Ele ficou só no Paulistão todo o jogo porque ele não teve escala Conmebol. Esse detalhe. O Klaus e o Braulio têm a mesma idade. A justificativa da idade é para inglês ver e para quem não sabe dos bastidores. A boca pequena fala que o Edinaldo é do grupo do Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente final da CBF. Verdade. E se fala também que o Ronaldo Nazário é o candidato do Ricardo Teixeira para tentar voltar. A Federação de Santa Catarina perdeu muito prestígio depois do falecimento do Delfim Peixoto. Então, se fosse trocar por idade, você trocaria um paulista por outro paulista, para equilibrar. Sim. E não trocaram. Trocaram o Braulio, que é uma federação não alinhada hoje, por alguém de uma federação alinhada. Se fosse por competência exclusiva, não tem dúvida, é o Zanovelli que ia sair. Mas por que ele não saiu? Porque tentaram fazer como FIFA o Felipe Miranda de Minas Gerais, que não deu conta do recado. Na geografia do apito, a Federação Mineira é muito importante, Fred. Você não pode deixar um estado como Minas Gerais sem um árbitro FIFA. Então, deixa o Zanovelli indo bem ou indo mal e coloca o Candançã, que poderia assumir. Não sei se esse ano ele não vai pegar Fla-Flu esse ano, não vai pegar Grenal, vai pegar jogos de grande contra médio para ganhar mais rodagem. Mas tirar o Braulio foi uma sacanagem. Foi um jogo político. Isso não tenha dúvida. O Candançã já fez vários cursos de jovens árbitros FIFA. É o árbitro para 3 Copas do Mundo, como a FIFA pede. O que é isso? Eu quero que entre para o quadro antes dos 30, para ter bastante tempo de preparação, para se tornar um mundialista de fato. É isso que vão fazer com o Candançã. E ele tem que agarrar a oportunidade. Virtudes ele tem, ele é filho de árbitro. O Demetrios Candançã, o pai dele, apitou bastante tempo, gente finíssima. Só que não pode querer dar muita responsabilidade para o garoto antes da hora. O jogo Corinthians e Palmeiras, que ele foi escalado, aquele derby, foi um risco. O pessoal gritava com ele. Se bobeasse, ele era o mais novo em campo. Não era o momento. Você tem que trabalhar o árbitro. Jogo time pequeno contra time pequeno, time médio contra pequeno, um grande contra pequeno, um médio contra um médio, até chegar grande contra grande. O cara pula da Série 3, Série 2 e vai direto para um Corinthians e Palmeiras? Aí também não, né? E com o Abel famoso, né? Com a arbitragem, né? Você sempre tem que tomar cuidado para lançar um jovem árbitro. Quando chega no time grande, não é que você tem que escolher o time grande, você tem que ser inteligente. Você não vai, no auge do Luxemburgo, nenhum árbitro estreava em jogo do Palmeiras, porque o Luxemburgo sabia pressionar. A mesma coisa, estrear árbitro em jogo do Palmeiras não é prudente. Por quê? Porque é um treinador que pega pesado. O cara tem que estar rodado para ir em jogo do Palmeiras. Então você vai estrear ele, quer queira ou não, hoje é mais fácil você pôr no Santos. O Pedro Caixinha é um jeito, irmão. A gente comenta em Bragança Paulista, pela Rádio Futebol Total do Loureiro. Sim. E nós vimos o Caixinha mais brigava com a torcida que encheu o saco dele atrás dele, e com a arbitragem ele não falava nada. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele, falei, puxa, o senhor tem um comportamento
exemplar. Por que o senhor não discute com a arbitragem? Porque eu vou gastar energia com aquilo que eu não posso controlar. Então, eu tenho que ter energia para brigar pelo meu time, como o meu time. Não adianta eu reclamar com o árbitro, que ele não vai mudar a decisão porque eu estou brigando com ele. E depois ele vai me mandar embora. Tanto que o Caixinha teve uma expulsão desde que veio ao Brasil. E ainda foi uma expulsão injusta que quem encheu o saco do árbitro foi o Pedro Malta, auxiliar dele, e o Caixinha tomou de alegre sem ter sido ele. Então, essas coisas são importantes para você administrar a carreira de um árbitro em ascensão. Aliás, você falou de Minas, o Felipe, né? Ele que esteve envolvido com o presidente do Cruzeiro, né? Que em relação à esposa, aquela história. Você acha que, de certa forma, pro futebol, pro ambiente que ainda é muito machista e que sempre vira e mexe, lembram dessa história, desse caso, né? Que acabou acontecendo? Não é difícil para ele também, assim, até ter uma regularidade de atuação e até pensar em escudo FIFA com essa história por trás dele aí, não, Porcaria? É muito complicado porque não basta o árbitro ser honesto, mas ele tem que parecer ser honesto. Ele é um sacerdote, ele é um padre, ele é um pastor. Qualquer coisinha que ele possa agir ou publicar em rede social vai ter uma repercussão muito grande. Árbitro de futebol não pode estar com camisa de time, nem se for de time pequeno, nem de fora do Brasil. Árbitro de futebol não pode ter envolvimento algum com presidente de clube, com jogador, ainda mais numa situação bem delicada, que foi um relacionamento amoroso aí, envolvendo tudo que rolou. Não pode se envolver com política, que hoje nós temos esse gravíssimo problema de árbitros que saem candidatos, de repente, candidato A, B, C, D, não importa se é direita, esquerda, mas é um envolvimento político, isso é ruim. Porque a torcida não esquece. Qualquer coisinha que o árbitro faça de polêmico, alguém na arquibancada vai lembrar, e hoje, com o poder das redes sociais, vai chegar no Cartola, vai chegar no treinador, vai chegar no jogador e vai ser cobrado dentro de campo. O Cuca, no final da carreira do Voaden, teve um problema muito sério envolvendo questões políticas, porque o Voaden tem a sua preferência política, era militante, o Cuca sabia, e o Cuca começou a discutir questões de política, de quem votou, de quem não votou, no meio de uma partida de futebol. Com tanto problema que você tem numa partida, vai ter esse desgaste para quê? Então, muitas vezes o árbitro tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes para fazer uma bobagem, e se fizer, dá uma sumidinha, se afasta por algum tempo, para não ter esse tipo de situação. Você falou sobre sumidinha. Um que desapareceu, estava indo bem, até para mim melhor que o Daronco, o Jean-Pierre Gonçalves. Desapareceu o nosso Vin Diesel aí brasileiro. O que aconteceu com ele, hein, Porcaria? Que ele desapareceu, estava indo bem, apitou aí jogos importantes, depois que apareceu ele flagrando tirando selfie, com a torcida do Corinthians lá tirando foto, dando autógrafo para torcedor, parece que caiu em desprestígio e desapareceu o Jean-Pierre. Foi decisão do Sereno. Vários árbitros. O Eber Roberto Lopes, que estava veterano, que poderia ter uma continuidade de carreira como o Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima Henrique está completando 53 anos, não é fácil. E tá soltinho, apitando. Dessa vez ele tá meio descompromissado, tá melhor a arbitragem dele agora, solto do que antes. Porque não tem mais amarras. Você sabe que está no fim de carreira, então você usa experiência, você não está preocupado se o Cartola vai te reclamar e vai vetar, e isso ajuda, porque você vai com moral, como você falou, você vai soltinho, você vai por prazer. O Eber Roberto Lopes poderia estar nessa mesma onda, só que brigou com a CBF e estava trabalhando de AVAR 2. Não é de VAR, nem de AVAR, mas AVAR 2. Complicado, o cara que apita final de Copa América estar com AVAR 2 e em jogos de Série B. É um castigo. O Jean-Pierre foi a mesma coisa, teve algumas discussões da comissão de arbitragem e discutiu se acaba sendo punido pela disciplina. O caso da selfie, totalmente desnecessário. Evito, desculpa, eu sou árbitro, eu não posso. Não teria tido esse tipo de problema. Às vezes a gente põe o bumbum na janela. Não pode. É a vaidade do árbitro, isso que mata. Ele se empolgou com o momento, né? Que estava sendo elogiado, né? Sim, é verdade.
E ele estava bem mesmo, uma pena, né? Acho que não recupera mais, né? Não volta mais, né? Não. Até pela idade dele, né? Se fosse um árbitro mais jovem, de repente, um pedido formal de desculpa, tem potencial, vamos lá. Mas pela idade dele, não há interesse do CBF. Por falar nisso, né? O nosso Anderson Daronco também tá meio. Até o Abel, falando de novo do Abel, falou: tá gordo, não sei o quê, tá com a barriguinha saliente, né? Que normalmente a gente fala que eu brinco, né? Que é o homem bíceps da arbitragem brasileira, né? Porque ele tem, né? Ele foi dos primeiros aqui, né? Porque pareceu que virou regra, né? Para ser árbitro, o cara tem que ter bíceps, né? Não tem que ter qualidade do apito, tem que ter o bíceps. Mas o Daronco caiu bastante também tecnicamente, né, Porcaria? Mas ele nunca foi bem tecnicamente. Por que o Daronco se sacou? O Daronco, pelo porte físico dele, e hoje a CBF e a Federação Paulista também, hein? Eles se preocupam demais com o porte físico. Você pode ver que nós não temos mais árbitros mirrados, árbitros magros, árbitros que não têm um corpão musculoso. Nós temos pouquíssimos árbitros negros. São detalhes. País de futebol, com tanto jogador negro, de não ter técnico negro, você sabe que é um preconceito histórico. Mas você tinha árbitros negros, eles sumiram. Então, são os árbitros fotogênicos da telinha, modelos. Isso é péssimo. Por quê? Porque se preocupa muito mais com a vaidade, com o corpo, e acaba sentindo dele de campo, porque o futebol está muito físico. O Daronco é um árbitro pesado. Mas olha o porte físico dele. Pô, ele tem um ótimo porte físico, mas não quer dizer que ele tem uma condição atlética de corrida. Ele tem uma condição musculosa, mas ele não é um maratonista. Você pode perceber, primeiro tempo, o Daronco apita direitinho. Segundo tempo, ele pica o jogo, ele mata o jogo. Por quê? A falta não é cobrada com pressa, o atendimento do jogador é à vontade de campo, ele respira mais, ele ganha tempo para se recuperar fisicamente. E todo mundo, os treinadores já manjaram, o Abel já percebeu isso, que o segundo tempo é uma estratégia, você mata o jogo. Teve o Palmeiras e Botafogo, o número de faltas foi absurdo no segundo tempo, a bola não rolou, ele estava nitidamente cansado. Mas o Daronco, ele, tecnicamente, desde que surgiu, é um árbitro comum. Não é que ele é um mau árbitro, é um árbitro comum, não tem nada de especial. E eu já comentei com várias pessoas até, o Pierluigi Collina, italiano, ele também não era um árbitro excepcional. Ele errava como qualquer outro árbitro, mas ele gozava de um respeito muito grande. Ele poderia dar-se o luxo de errar, que o jogador não ia reclamar, porque ele tinha simpatia dos atletas. Isso, ele era simpático em campo. Era simpático em campo. E você não ia reclamar com ele. E ele conversava numa boa. Esses árbitros, não. Eles são comuns, eles erram e eles abusam da autoridade muitas vezes. Que é o grande problema disso. Você, com o seu porte físico, confundir autoridade com autoritarismo. Aí está errado. E o jogador percebe. Tanto que, recentemente, para a pesquisa do UOL, o Daronco foi eleito, acho que o pior dos árbitros do Brasileirão, né? Não foi o pior, mas foi eleito. Infelizmente não está numa grande fase, não, para... com mais destaque o físico do que a arbitragem. Realmente ele faz o jogo bem picado, no segundo tempo ele cai muito fisicamente. E o Igor Júnior Benevenuto, né, porque acabou se assumindo homossexual numa entrevista, e depois disso ele também, né, porque assim, infelizmente o futebol é muito machista, né, o meio dos que também seja, e ele desapareceu, ele tinha até, virou um VAR aí, mas meio que ficou escanteado. A partir da entrevista ele deu uma sumidaça também, né. Então, ele estava passando para a condição de VAR da FIFA quando assumiu. No meio do futebol, as pessoas sabiam da condição dele, assim como há outros árbitros que todo mundo sabe que são, e não cabe a nós falar quem é ou quem não é, porque é uma coisa íntima do cara, o que o cara faz... Não é isso que está em jogo, né, na arbitragem. Isso mesmo. Aí nós caímos no seguinte problema, o Fred, é machista, jogador não te assume, árbitro não te assume, porque tem o medo de sumir. O Igor só não sumiu de vez porque ele aceitou ser VAR. E aí ficou aquela questão, se ele não for escalado como VAR, será que vai ser um atestado de homofobia da CBF? Então hoje, não estou dizendo que ele é VAR da FIFA, que ele continua na FIFA,
porque medo da CBF ser atacado como homofobia. Mas que dá um revertério na carreira do cara, dá. O Brasil não está preparado para alguns tabus. Por exemplo, quando você tem as campanhas do mês do orgulho gay, nós vimos declarações públicas de jogadores que não aceitam a história da faixinha do arco-íris, que reclamam da camisa, que até caem na asneira. Não sei como um assessor de imprensa fala, amigo, nos tempos atuais não é politicamente correto. Não estou fazendo apologia à causa gay e estou lembrando que são pessoas como outras quaisquer que merecem de dignidade, respeito, cidadania e serem protegidas pela lei, porque a homofobia é crime. Sim. E eu me assusto muito. O esporte brasileiro não está preparado ainda para as questões gay. Eu falo do futebol masculino, principalmente. Porque do feminino, é tão normal. Todo mundo sabe quem é a namorada da Marta, quem foi, das meninas da seleção, do próprio voleibol. Mas, se fosse acontecer o equivalente no futebol masculino, seria escândalo, a torcida não permitiria que jogasse no time, não cantaria o nome dele na escalação. Nós temos aí o Richarlison, ele assumiu-se bissexual depois que encerrou a carreira. E a gente via, se estava no campo, a torcida de São Paulo cantava a escalação e pulava o Richarlison. Pô, imagina o cara que está dentro de campo, jogando pelo time, ver a própria torcida pular o nome. Isso é um problema sério. E aí, nós vamos ter um problema que vai ser para o futuro, mas você pode escrever que ele vai existir. Jogadoras e jogadores transexuais. Isso dá arrepio na espinha da FIFA. Porque na natação, no voleibol, no ciclismo, nós temos as discussões devido à carga hormonal. Não estamos falando de dignidade, se pode ou não, mas é questão do hormônio. O futebol, no futuro, vai ter esse problema, Fred. Problema no sentido de ter que discutir. Discussão, né? Vai ter discussão se pode, se não pode, se está certo, se não está. Como aconteceu com a Tiffany no vôlei, que até hoje tem discussão. Sim. Gente que é favorável, tem gente que é contra a presença dela na modalidade. E já teve no judô, lembra de Nancy Silva? Já tivemos várias discussões a respeito da de Nancy em relação também à carga hormonal, não de transexual, mas a carga hormonal. Mas discussões voltadas a esse sentido, né? Que infelizmente são tabus ainda, mas que a gente precisa lá na frente minimizar isso, né? Que vem prejudicando muito, né? As novas gerações já têm uma mente mais aberta, entendem tudo isso, né? Mas não é só uma questão de comportamento, não vou dizer sexual, comportamento social. Sim. Dirigente de clube tem arrepio de falar, tem um jogador que é gay no seu time, não sei. Nossa, o cara fica desesperado. Então, enquanto isso não mudar, não parte apenas do esporte, né? Parte da sociedade, né, Fred? Ô, Porcari, VAR, eu sou favorável à tecnologia, eu acho muito importante. Aliás, estive presente como repórter quando eu estava na Jovem Pan, num teste tragédia que foi em São Caetano. Como o Sábio. Nossa. Foi o Sábio, eu me lembro, um jogo à noite, né? Um jogo à noite lá. Assim, demorava muito, era muito demorado. Se hoje o VAR, com toda essa tecnologia já é demorado, você imagina naquela época o princípio, né, que foi tentado em São Caetano, foi horrível. E se eu não me engano, era uma TV de tubo ainda, não era? Era, eu acho que era. Aí todo mundo ia lá para ver a TV demorava o replay para olhar, foi péssimo. Eu tive essa chance aí, como também, aliás, quando foi testada a comunicação, aquele Palmeiras e Corinthians Morumbi, que eu até conversei com a Ana Paula Oliveira, foi lá no estúdio, lá comigo, eu estava na cabine, quando veio o recado avisando, sobre o gol do Tevez. Sim, houve a comunicação, eu cito na transmissão do Jovem Pan, a federação nega, mas houve a comunicação entre eles falando sobre o gol. E eu estava lá e eu tive que falar, não tem como eu não falar, porque ficou na dúvida que parecia que a Ana Paula tinha recebido uma informação e ela que tinha falado do gol, né, daquele Palmeiras e Corinthians. E foi o lance do Tevez, que criou tanta polêmica, foi muito complicado. E eu estava lá. É impossível você não usar tecnologia, não aceitar tecnologia no esporte. Mas está mudando a essência do esporte. Amigo, as coisas evoluem. Daqui 100 anos, o futebol como a gente conhece hoje, que acha que está mudando muito, pode ser muito mais diferente. O futebol não tinha árbitro, Fred. Eram os capitães que decidiam alguma coisa.
Você já pensou? Não ia ficar assim. Depois o árbitro ficava sentado na beira do gramado com um chapéuzinho com um boné decidindo. Demorou para o árbitro estar em campo. O goleiro podia correr com a bola na mão até o meio de campo. Então, quer queira ou não, tudo vai evoluindo. O VAR, a ideia é ótima. O problema é o modo de operação do VAR, as diretrizes do VAR e a uniformização de critério. Esse é o grande problema. Você vê em alguns países, o VAR é discreto, ele só surge nas situações específicas, né? Confusão de cartões, gol, pênalti e expulsões. E surge quando a dúvida do árbitro, quando ele entende que é um lance não tão interpretativo e que dá para poder discutir. Aqui não. Aqui virou uma oportunidade de reapitar o jogo. Muito por culpa dos próprios árbitros de vídeo. E por que culpa? Porque aqui a gente quer ser protagonista. Muito árbitro que não fez sucesso dentro de campo e que quer ter a mesma importância do que o árbitro. O VAR é um assistente, é um bandeirinha sentado na cabine na frente da TV. O assistente pode avisar o árbitro que foi pênalti. O assistente pode avisar o árbitro que a bola entrou ou não entrou. Mas você tem um cara com essa mesma função com uma tela, então ele se acha importante. Enquanto a gente não tirar essa vaidade, vai ser difícil. Eu sou a favor de que o VAR no Brasil deveria ser ex-árbitro. O cara já teve seu momento de fama, está estrelado, pode estar ali na cabine, barrigudo, não precisa fazer teste físico, no ar-condicionado, uma boa, que ele vai ver o lance, ele sabe que o que ele está vendo, você tem que considerar o suor, a velocidade, o que o árbitro viu. Hoje nós temos VARs criados para serem VARs, que não teve dinâmica de jogo dentro de campo. Ele não sabe a intensidade de uma dividida, que nunca apitou uma partida de futebol de verdade profissional. Como é que você não apita e da cabine você vai decidir se o lance está errado ou não? Me assusta muito, muito, quando você fica parando a imagem, voltando em câmera lenta. Você perde tudo, a real impressão. Sim. E hoje, alguns árbitros, não, eu quero na velocidade real. E alguns, principalmente os AVARs, né? Que é o assistente do assistente do assistente. Eu não me recordo qual jogo, acho que foi do Vasco, da Gama, um jogo em São Januário, acho que Vasco e Cruzeiro, não lembro quem foi equipe paulista, que o AVAR 2 parecia que era o árbitro da partida, ele estava mandando o Flávio Rodrigues de Souza fazer as coisas. É tudo errado. São coadjuvantes querendo apitar. Esse é o nosso grande problema. Se a gente não melhorar isso, vão ficar meia hora para decidir um lance, fica aquele mercado de peixe dando conselho. O VAR, ô fulano, temos um lance duvidoso, pode ser que não foi, dá uma olhadinha aqui na cabine. Sim. O cara chega na cabine aqui no Brasil, Fred, ele quer convencer que o árbitro está errado. Não, ele só vai sugerir para o árbitro rever, não convencer, ele virou advogado. E até aproveitando, você falou do Flávio Rodrigues de Souza, para mim, em 2024, ele teve uma temporada melhor que o Klaus, por exemplo. Ele foi mais discreto. O Flávio deu uma boa melhorada tecnicamente. Eu Sim. acho que ele melhorou também. O Porcari, você não achou do Flávio Rodrigues de Souza? O Flávio Rodrigues de Souza ganhou algo que o Wilton Pereira Sampaio ganhou às vésperas da Copa. Confiança. O Wilton, ele vacilava muito em suas arbitragens. Quando ele foi anunciado como árbitro de Copa do Mundo, eu me lembro que ele foi apitar Grêmio e Criciúma. Acho que foi a melhor partida que eu vi na vida do Wilton Pereira Sampaio. Ele voou em campo, ele estava feliz, ele estava confiante. O Flávio Rodrigues de Souza ganhou uma sequência de escalas que ele nunca teve, em jogos bons. Isso ajuda o árbitro, quando ele se sente confiante. Foi determinante. Foi o que aconteceu nos maus momentos da Edna. A Edna Sim. teve um monte de problema pessoal, familiar, emocional. E quando ela voltou a ter confiança, ela ia para aquele Mundial de Clubes, mesmo que fosse como coadjuvante, mas encheu de moral ela. Aí ela voltou bem melhor, deixou de cometer os erros que ela cometia. Aqueles Santos de São Paulo na Vila Belmiro, que ela foi um desastre. Foi um desastre. E ela melhorou bastante nisso também. É como um jogador, você precisa ter confiança. O centroavante está perdendo um monte de gol. A hora que ele pegar uma bola de jeito que ela entrar, vai voltar a entrar. É como o árbitro também. A questão emocional é muito séria.
Claro, a gente sempre viu muito, né? É mais fácil ver uma auxiliar de arbitragem mulher, né, no jogo masculino, do que uma árbitra num jogo masculino. A Sim. gente lembra como a Silvia Regina era muito massacrada nos jogos, né? Teve muita dificuldade, né, para conseguir. Claro, teve um marco de apitar, mas ela teve muita dificuldade. Tanto é que não foi uma carreira longa. Ela segue aí na federação, né? Mas não foi uma carreira longa. Sim. E a Edna, né, por cara, eu acho que assim. Eu acho que às vezes, em alguns momentos, a parte física, principalmente no segundo tempo, ela cai muito, no sentido que ela fica muito distante do lance. É. E aí, às vezes, as decisões dela acabam até sendo erradas, muito por isso também, por cara. O que você pensa a respeito, tecnicamente falando da Edna, né? Claro, se coloca o gênero nesse momento em sentido, no virtude da condição física, mas claro que tecnicamente ela sabe a regra, a arbitragem, é óbvio. Sim. Mas acho que isso às vezes e acaba contaminando a arbitragem dela, esse distanciamento que às vezes ela tem. E é algo que a gente precisa discutir, sim. Quem levantou essa bandeira foi o Tite, quando era técnico do Corinthians, no Corinthians e São Paulo. A Silvia Regina foi muito mal, acho que foi uma quarta, uma quinta noite. O Luiz Fabiano soltou uma frase infeliz, falou que a árbitra era burra. E o Tite, porque ela foi mal e os dois times reclamaram. Sim. E o Tite falou, a gente precisa levar em conta que ela é mulher. E aí cortaram o resto do Tite, ficou só aquela frase que, tirada do contexto, realmente vai ser uma frase machista, condenável, mas depois o Tite, ele explica direitinho, e foi uma realidade. É o seguinte, naquele tempo, se eu quiser apitar uma partida de futebol profissional masculina da primeira divisão, eu tinha que fazer 2.700 metros em 12 minutos. Uma mulher poderia fazer 2.400 metros em 12 minutos. Se eu correr 2.690, eu não sirvo para esse Corinthians e São Paulo. Mas se ela correr 2.400, ela serve. Peraí, mas o tempo físico isso é o mesmo. É essa a questão. Isso fazia com que as mulheres tinham dificuldade em campo porque não estavam preparadas fisicamente como os homens. Porque as mulheres não chegavam àquele tempo. Isso tudo mudou. A FIFA passou a fazer um teste único para homens e mulheres. Então, todas as mulheres que estão apitando no Campeonato Brasileiro, tem a Silvia, tem a Taislane, que chegou a apitar alguns jogos, elas fazem o teste igualmente os homens. Em tese, elas estão condicionadas. Mas por serem mulheres, a fisiologia, não é um preconceito, pelo amor de Deus, não a é questão gênero, física não é da gênero. mulher, É a ciência do ela esporte. sente mais. Porque ela é ciência do esporte. E é físico também. Vou lhe contar confidências de mulheres, de bandeiras, de árbitros, que eu trabalhei. Puxa, cara, hoje eu não estou legal. Hoje eu tive um problema com o meu ciclo e eu não estou bem mesmo. Quase que eu ia pedir dispensa porque menstruação. É natural. Não é culpa da mulher. E não é um preconceito. É uma coisa natural porque é mulher. Então a gente tem que ter mais paciência, criticar menos, talvez entender esse pormenor, mas cobrar desempenho técnico e físico equivalente. A gente tem que entender essa dificuldade, mas cobrar. A Edna passa no teste masculino, ela tem um ótimo condicionamento físico, mas na sequência de jogos, ela anda cansando muito no final das partidas. Por quê? Porque ela também é uma atração. Onde a Edna vai, tem muitas meninas que vão lá que sonham em ser novas Ednas, em serem novas Anas Paulas. Elas querem isso. Então, a gente precisa incentivar, sim, as mulheres, mas que elas estejam preparadas na mesma cobrança física que os homens estão. Senão, não dá certo. Até a Ana Paula disse que ela queria ser árbitra, não auxiliar de arbitragem. Ela vai para o auxiliar de arbitragem exatamente por causa de toda essa cobrança que existe, né? E ela acaba indo para ser a bandeirinha, né? Mas na verdade ela queria ser árbitra. Até porque o teste físico naquele momento de árbitros e bandeiras era diferente. E é muito difícil. Hoje é o ioiô teste. É uma sequência de tiros muito desgastante. Se bobear, você reprova no teste físico. Então, você tem que estar bem condicionado.
Nós temos muitos árbitros que pegam uma sequência de jogos absurda. Quarta, domingo, você apita em Porto Alegre, depois você apita em Fortaleza, aí você volta para Belo Horizonte, aí você vai no Equador para a Libertadores. Tem que ter um descanso para o corpo. O pessoal acha que, mas anda de avião, fica no hotel 5 estrelas. Não é isso. Você treinar, ter uma planilha de treino regular, o descanso, o pós-jogo, é importante também. Claro, a gente está indo para a parte final do nosso papo, mas voltando do assunto VAR, né, porque a gente falou, seria importante ex-árbitros. E aqueles árbitros, por exemplo, que não têm grande destaque na arbitragem, não poderiam ser preparados, olha, na verdade, poxa, você conhece a regra, tá, mas no campo você não está tão legal, você não quer ir, e aí prepara o cara a provar. O que você acha disso? Até porque, né, se a gente recuar, lembrar aqueles auxiliares que ficaram atrás do gol, lá eles eram escalados, estavam pé da vida, porque na verdade eles queriam estar pitando. E aí eles nem prestavam atenção. Várias vezes eles olhavam para trás, pra gente atrás do gol. O que vocês viram aí? Bateu em quem? Os caras perguntavam pra gente, atrás do gol. Eles não nem prestavam atenção, eles estavam desconcentrados, porque eles estavam pé da vida de não estar no campo apitando. E estavam atrás do gol lá, como os postes lá, ficavam lá. Inclusive atrapalhando a nossa visão, que eles tinham que ficar correndo para andar para lá e para cá. Mas assim, a gente percebia que o cara estava lá por não querer estar. Mas e nesse caso do VAR, será que não dá para preparar desse jeito, por cara, alguns que não conseguem engrenar na carreira de árbitro, mas podem continuar na arbitragem como um cara sendo melhor preparado para o VAR? Sim. Um dos caminhos para melhorar a qualidade do VAR é você dar uma sequência na carreira do árbitro, para ele ter uma noção do jogo, você aprender muitas coisas da malícia, e se não vingar, se não conseguir chegar à primeira divisão, mas tendo uma carreira muito boa, você dá a oportunidade dele para trabalhar no vídeo. E aí, você tem a seguinte situação. Você tem árbitros que fazem uma leitura muito boa de jogo. É mais ou menos como um treinador, como um comentarista, ou até como um avaliador de arbitragem. Às vezes, você sabe direitinho o que deve fazer, você conhece do métier, mas você não consegue praticar aquilo que você sabe que deve ser feito. Tem muito jogador que eu vejo nas transmissões, o cara tem uma leitura fabulosa de jogo. Ele é melhor comentarista do que foi como jogador. Isso acontece com o árbitro também. O problema é como garimpar esses árbitros, como saber que aquele que não foi tão bem na carreira irá bem no VAR, ou se ele não irá tão bem como o VAR. Precisa de treinamento, precisa de muito preparo, precisa de suporte, e aí a gente vai cair no outro problema. Nós não temos pessoas em bom número, em grande condição, para orientar esses árbitros. Você falou dos AAA, os árbitros assistentes adicionais, os vulgos postes, como a gente chamava. Eu me lembro do Ricardo Marques Ribeiro, que foi da FIFA, e horrível, coitado. Eu respeito ele como pessoa, mas o trabalho como árbitro é unanimidade, ele era muito mal. Foi FIFA, porque era de Minas Gerais. Teve um Cruzeiro e Santos, teve um Cruzeiro e Santos que ele apitou, meu Deus, que tragédia ele foi. Foi. E teve um jogo que ele foi escalado como adicional. Eu lembro que a bola bateu na forquilha, ele não sabia se tinha entrado, se tinha ido fora, o que ele fazia, olhava para o árbitro, olhava para trás, esperando alguém dar uma informação. E esse cara hoje é o cara da escolinha do CNM. Se o árbitro for mal, ele vai ter orientação do Ricardo Marques Ribeiro para melhorar dentro de campo. Aí fica difícil, né, meu amigo? Se você não tinha aquela competência, aquela unanimidade, o árbitro não vai ter unanimidade, mas aquela respeitabilidade, você fala assim, bom, agora o Klaus vai aposentar e ele vai ser treinador de árbitro, olha que legal. Pô, bacana. E você pega um árbitro que faz lambança e fala que ele vai ser, se assusta. É natural que seja assim. Então, nós não temos bons orientadores. Vai ficar difícil mesmo formar árbitro. Ser profissional, profissionalização da arbitragem, é algo para ontem, por cara, isso acha difícil acontecer? Sim. Eu defendo isso desde os anos 90, quando Marco Polo ensaiou uma semi-profissionalização em São Paulo. Na época, ele pegou alguns árbitros, salvo engano, ele pagava 2 salários mínimos e falava que era uma semi-profissionalização.
O modelo tem que ser o modelo da Inglaterra. Você tem contrato, você tem salário, você vai treinar, você vai se dedicar, e para você só pensar no jogo. Alguém pode falar, mas você pega aí o próprio Daronco, esses árbitros estão escalados todas as rodadas, eles são profissionais. Mas não é bem assim. Você machucou, você tem que ir atrás do médico do seu plano de saúde. Você vai viajar, você tem que reservar o hotel, você tem que se virar as coisas. Não é assim que funciona. Isso não é profissionalização, isso é enganar que é profissional. O que é o profissional? Eu tenho meu tempo de treino, eu tenho os meus aperfeiçoamentos, eu não fico trocando dia de serviço, eu não fico preocupado com a minha esposa, com o meu filho, que eu vou faltar no serviço e vou viajar, eu não sei onde eu vou estar escalado, porque a escala sai em cima da hora. Você quer pegar a veia do árbitro, é o que a CBF, a Federação Paulista, faz hoje. Divulga praticamente na véspera a escala para o rapaz, ele pega o avião, não tem fim de semana, não dá... Não é assim que funciona no modelo profissional. No modelo profissional, o cara que vai pitar Manchester City e Manchester United já está sabendo a escala uma semana antes, vai se programar com os afazeres domésticos, com o seu treino e tudo mais. Mas é para preservar o árbitro. Pô, aí é colocar que todo mundo é bandido, todo mundo é suscetível ao suborno. Não é assim, é um pensamento antigo demais. Sou a favor da profissionalização. Nós tínhamos que ter um time de 30 árbitros da primeira divisão, com contrato, funcionário da CBF, não sei como que vai ser o modelo, mas tem que ser assim, com compromisso, com um vínculo, se dedicando. 30 árbitros, dá para tocar o campeonato numa boa. Quando não tiver na Série A, está na Série B, não cansa toda a rodada o mesmo árbitro, ele não fica na vitrine, porque o que mais queima o árbitro é a sequência de jogo da TV. Ele fica muito na vitrine. E árbitro vai errar. Então, se você está mais tempo na TV, ninguém vai te olhar pelos teus acertos, vai olhar pelos teus erros. O acerto passa batido, é sua obrigação. Os erros ficam marcados. Pô, eu vou na quarta, está escalado na TV aberta de novo no domingo. Pô, então isso atrapalha. O revezamento, o descanso de imagem que a gente chama. Isso é realmente algo que deveria ser feito e não é. A gente vem acompanhando isso, infelizmente, né? O Porcari, a gente já está na parte final do nosso papo aí, né? E, claro, a gente sempre vê da arbitragem, assuntos importantes e polêmicos, mas o que você vê esse mercado de apostas entrando no futebol? Até porque já se falaram, pode ir comprar árbitro, aí pode chegar em árbitro, já tivemos o Edilson Pereira Carvalho lá atrás, né, com problemas de mudanças de resultados, né? Até outro dia deu entrevista, ressurgiu aí também outro dia. Como que você vê esse lado, Porcari? Porque é um lado que sempre é colocado em dúvida. Esse tá na gaveta, né? O famoso tá na gaveta, esse aí, né? Já vimos tantas histórias, né, hein, Porcari? Ô, Fred, eu tenho muita preocupação mesmo com o site de após, porque você pode fazer um pente fino nas manchetes, você tem jogador envolvido na aposta, apareceu um ou outro treinador que estaria envolvido em aposta, apareceu cartola de clube, empresário, todo mundo do meio do futebol, exceto árbitro. Por que não tem um árbitro na gaveta, um árbitro envolvido? Porque seria um escândalo maior, porque não apareceu, porque é mais difícil chegar. Alguma explicação deve ter. Eu tenho muito medo disso, porque não apareceram nomes de árbitros depois de tanto tempo. Aí, eu vou me lembrar do nosso querido Cláudio Karsug, brilhante jornalista, você trabalhou bastante tempo com ele, e eu não me esqueço de uma frase dele. Ele disse o seguinte: se Deus, tão bondoso, poderoso, ele não poupou nem a igreja dele de corrupção, por que ele pouparia o futebol de corrupção? E se ele não poupa o futebol de corrupção, por que pouparia os árbitros de futebol? Por que o árbitro de futebol não seria corrupto? Tem alguma coisa especial? E é uma verdade. Toda vez que se fala corrupção no futebol, eu fico imaginando, primeiro lado, o elo mais fraco da cadeia do futebol é o árbitro. Porque o árbitro, ele está sozinho. É muito mais fácil você chegar num árbitro do que chegar no jogador, porque o jogador tem os seus companheiros. Um back fura, o outro tenta salvar, e tem o goleiro para defender.
O árbitro não, é mais fácil, ele vai lá e dá o pênalti e acabou. Então, se é para fazer o serviço, você pega o cara certo. E não aparecem árbitros no noticiário. Eu tenho muita preocupação, eu tenho medo das casas de apostas, não das casas de apostas em si, porque são entidades idôneas, elas estão na dela, mas dos vigaristas que querem ganhar dinheiro nas apostas, cooptando esses caras. Os gibões, o gibão, né, do caso Edilson Pereira de Carvalho, por exemplo. Ele era, vai ter agora o filme dos 20 anos da máfia do apito, que não foi uma máfia, foi um apostador com 2 árbitros. Inclusive, eu participei das gravações, é da Globoplay, eu fui colega do Edilson na pré-temporada, fui companheiro de quarto dele, e no dia que estourou o escândalo, eu estava escalado com ele. Então, foi um episódio, foi uma coincidência complicada. A gente ia apitar a Série 3. Eu estava imaginando a marra do Edilson, porque esses árbitros não gostam de descer de divisão. Era Palmeirinha de Porto Ferreira e Santa Cruzense. Semifinal da 3. Eu tinha apitado a Série 2 inteira, a Série 3, eu olhei esse cara, quarto árbitro na 3. Falei, ih, pá. Quando eu vi Edilson Pereira de Carvalho, falei, nossa, ele vai da Federação Paulista até o estádio xingando, porque ele não gostava de jogo pequeno. Para ele, a 3 é jogo pequeno, qualquer que seja o jogo. No final do dia, trocou o árbitro e entrou, por coincidência, a gente falou dele, o Felipe Lombardi. Falou, não sei, eu não estava escalado. Primeira coisa que a gente pensou, o Edilson vai estar escalado num jogo de Libertadores, alguma coisa assim, Conmebol requisitou ele. E à noite a gente viu tudo o que aconteceu, então alguém já sabia que ia estourar o escândalo, e para evitar toda a confusão, tirou ele da escala naquele jogo. Foram atos isolados. O Edilson, até um easter egg do filme, tá? O spoiler. Foi a primeira vez que o Gibão fala sobre o caso, ele fala que é viciado em jogos. Primeira vez que ele falou, olha, eu sou viciado em jogos, tive a oportunidade e aproveitei. E o Edilson fala que ele não manipulou. Ele deu uma entrevista em um podcast falando sobre manipular jogos, em outro podcast ele fala que não manipula. Então, se você pegar as últimas entrevistas do Edilson, são muito contraditórias. Como árbitro, pelo que a gente vê, ele não manipulou. Até porque, no esquema, parece que parte do dinheiro que ele pegava, ele apostava no placar contrário, né? Então, tem essa. Por isso que a FIFA, Fred, hoje ela está muito rigorosa. Jogador, parente de jogador, ninguém pode ter aposta, né? Sim. Aí você vê esses casos aí que... No Paquetá, né? No Paquetá. O próprio Luiz Henrique. Henrique parece que tem alguma coisa assim também, sim, de parentesco. A FIFA é muito cuidadosa com isso hoje, mas eu não sei até onde ela vai conseguir blindar todo mundo. Porque, veja o número de casas de apostas no Brasil, né? Mas até aproveitando, porcaria, que você falou do Edilson aí, sim, para você acha que ele não manipulou nenhum jogo? Nenhum jogo foi manipulado? Eu não consigo ver. Porque para manipular, o cara tem que ser bom. O árbitro ruim, ele escancara, ele marca coisa errada, todo mundo percebe. Aí o Edilson era bom no que ele fazia. Ele era um bom árbitro, sim. Mas você olha, você fala, pô, mas ele provocou o cara para tomar um cartão amarelo? Eu confesso, quando eu estou buscando, todo mundo queria ver os jogos para poder, né, descobrir, foi nesse lance, ele deu pênalti que não foi. Mas não tem lance polêmico. Aí você vai falar, ele fazia o cartão amarelo e invertia as faltas. Com muita boa vontade, você vê um ou outro lance normal de jogo. Eu ainda creio, e é o que o Edilson, no fundo, fez, ele deixava o jogo rolar, deu o placar, fizemos o combinado. Não deu o placar, o Edmundo comeu a bola naquele dia. Vasco e Juventude foi, né, que... o próprio Santos... O próprio Santos e Corinthians, que o Giovani faz um jogaço, ele faz um golaço em cima do Fábio Costa. Esse jogo era pro Corinthians, sim, o resultado é contrário. E o Santos ganha. E aí e é engraçado que a CBF acaba de... Por exemplo, alguns jogos que os resultados não ocorreram, a CBF também remarca esses jogos, né? Eu acho que foi um erro, né? Acho que isso não deveria ter acontecido. Eu acho que contaminou o campeonato para ter remarcado esses jogos, né, Porcari? E olha, se você perguntar,
para 99% dos árbitros, todo mundo vai falar que só houve a anulação das partidas naquela entrevista do Sveiter ao Milton Neves. O Milton Neves, um jornalista muito inteligente, o Ibope estava lá em cima, ele brincou, brigou, falou um monte de coisa para o Sveiter. O Sveiter, naquela calor da entrevista, não, então vamos anular o jogo. E anulou com uma canetada. E aí isso modificou o campeonato. Porque o Santos e Corinthians que você citou foi reapitado pelo Kleber Abad. O bandeira foi o Marinaldo Silvério, meu conterrâneo de Jundiaí, um excelente bandeira. E aí, se você conversar com ele, você morre de rir, porque o jogo não acabou, eles entraram no camburão de uniforme, você imagina 90 minutos, lavado, suado, não deu 90, deu 80 e pouco, você entra na Vila Belmiro sem pegar seus pertences, alguém pega e joga no carro para você, a torcida organizada do Santos subiu a serra atrás da polícia e foi até a sede da Federação Paulista de madrugada. Eles ficaram dentro da sede, ilhados, numa madrugada, e a polícia não dava conta. Isso porque o Edilson vendeu o serviço do jogo. Quem não tinha nada a ver pagou o pato, e o placar foi modificado. E aí, quando uma coisa é errada e tudo dá errado, nós temos como coroação do campeonato o erro do Márcio Rezende de Freitas, que é uma das coisas mais folclóricas do futebol. Não sei se você já teve a oportunidade, o Márcio de Freitas contar por que ele errou. 2 anos depois que ele tinha parado, em uma homenagem que fizeram ao Márcio Rezende, eu estava lá, eu fiz questão de perguntar, falei, Márcio, era seu último jogo, qual foi a sensação daquele último jogo? Ele falou, Porcari, eu achava que eu estava sendo coroado quando vi todo mundo correr para mim. Então, na semana daquele jogo, era o último jogo do Márcio Rezende, ele ia se aposentar, Corinthians e Inter de Porto Alegre, que era a decisão do campeonato, entre aspas, né? Ele foi para eliminatórias, Equador e Uruguai. O Uruguai foi para a repescagem, mas precisava ganhar. Ele tem um movimento de paz, era um jogo tenso, as crianças com a bandeirinha do fair play, ele olha atrás das crianças, o pau comendo antes do jogo começar. Do lado do fair play, jogadores se pegando. Ele disse que foi uma das piores partidas que ele apitou. E seria a última internacional dele. Ele veio para o voo e falou, ufa, eu vou embora para casa e os uruguaios estão bravos comigo e vou, se Deus quiser, descer no Rio ou em São Paulo, não lembro. O voo dele era de carreira, ia até Montevidéu. Ele entrou no avião, só tinha uruguaio. Aí, o que aconteceu? Ele foi na cabine do piloto. Chegou no Brasil, desceu da escala, já estava escalado para essa partida. Último jogo dele, e ele conta, isso aqui é fantástico, ele disse que ele estava cansado e estava longe da jogada. Lembra que você falou de longe, da distância? Você fica com dúvida, não tem VAR. O pênalti no Tinga, Fábio Costa e Tinga. O pênalti no Tinga. Que o Fábio Costa, a chance do Fábio Costa fazer um pênalti sempre foi altíssima, né? Ele vai dar uma patada no Tinga. Quando o Márcio vai correndo, ele está inseguro. Ele não sabe o que ia marcar. Ele quase marca o pênalti. Só que o Tinga percebeu que ele não estava convicto. Na cabeça do Tinga, não, ele já decidiu, ele não vai dar o pênalti, vai dar simulação. E o Tinga tinha amarelo. Ele já tinha amarelo. Quando o Tinga percebe que o Márcio não ia dar de bate-pronto o pênalti, embora o Márcio estava querendo marcar o pênalti, ele foi até o último minuto para decidir. Por isso que um árbitro convicto transmite confiança para o jogador, né? Essa falta de convicção fez o Tinga pensar que ele não ia dar. Ele falou, Márcio, você não vai dar o pênalti, mas não me dá o cartão. Na cabeça do Márcio Rezende, danado, ele se jogou, então vai tomar o cartão. Aí que ele vê, amarelo, segundo amarelo, ao invés de pênalti para o Corinthians, pro Inter, eu não lembro se era uma situação iminente de gol, se o Fábio Costa tinha que ser expulso, não lembro do detalhe, mas ele foi pênalti, poderia ter expulsado o Fábio Costa e o pênalti para o Inter. Então, expulsa o Tinga e não dá o pênalti. Ele, em dúvida, fez tudo errado, porque o Tinga pediu para ele não expulsar, achando que ele ia marcar. Quando ele acaba o jogo, ele olha todo mundo e ele diz que ele pensou, como é gostoso esse reconhecimento,
porque a imprensa inteira foi para cima do Márcio, achando que eu entrevistar ele, que era o último jogo da carreira. E ele leva um susto, que todo mundo fala desse lance. E a imprensa gaúcha pegando pesado mesmo com ele. E aí ele fala que quando ele chega no hotel, ele desaba, tipo, pô, não era assim que eu queria acabar a minha carreira. O Márcio Rezende não sabia o que marcar e a frase do Tinga foi determinante para ele errar. Olha o que é o futebol. Isso é um folclore. E mudou o campeonato. Um campeonato que teve jogos anulados e que deturpou tudo. E nem me fala de Márcio Rezende Freitas, que eu lembro de 95, eu estava no Pacaembu, ai, Santos e Botafogo, ai. Nem me fale de Márcio Rezende. Eu estava também. Olha que curioso. Eu tinha uma namorada que gostava de futebol e ela falou, vamos assistir o jogo? Eu falei, mas eu sou árbitro. Ah, ninguém vai te conhecer, não tem problema. Fomos do Pacaembu assistir o Santos e Botafogo, eu e ela. Árbitro tem time grande quando é criança, depois você não consegue mais ser time. Por mais que possa falar, você... E a minha namorada, por gostar de futebol, estava ali, vibrando, que legal, que legal. E você vê os lances e fala, nossa, o Camanducaia estava no impedido. Você olha os lances e fala, caramba, para mim, quando você vê o VT, você fala, como pôde errar? Ali foi uma judiação, né? Foi. E aí o Márcio era em sequência, e aí é o erro grave, Cruz Azul e Boca Juniors, porque ele tira o que seria o primeiro título de Libertadores de uma equipe CONCACAF. Né? A Conmebol não ia gostar, né? E ele era justo com o time da CONCACAF. Fogo, né? Grandes histórias. E eu lembro uma assim, por exemplo, que lembro do Rodrigo Martins Sintra com o Luxemburgo, que o Luxemburgo estava me dando piscadinha porque gostou de mim e tal. Isso virou processo na justiça. Eu sei. Eu estava com o Luxemburgo na quarta-feira seguinte. Olha que interessante. Teve um reality show de uma grande empresa, uma transportiva, que passava na Bandeirantes. O Luxemburgo, o Careca e o Júnior do Flamengo, o Leogevildo, eles eram os avaliadores de garotos. Teve esse Santos e São Paulo, e o Luxemburgo falou da camisa rosa. O Sintra pitava o jogo, e o Luxemburgo com uma camisa rosa, e ele fala, o Sintra ficava dando piscadinha, ele gostou de mim, a minha camisa cor-de-rosa, vai que não sei o quê. E o Sintra meteu o Luxemburgo na justiça. O Luxemburgo, já tinha trabalhado em vários jogos, ele falou, pô, você tem que falar para o Sintra que ele tem que ser mais malandro, ele sabe que eu não sacanei ele. E o Luxemburgo falou para mim, o Muricy envenenou os jogadores dele contra mim. Não era. Daquela oportunidade, o Muricy foi muito bem taticamente, engoliu o Luxemburgo. Então, eu tinha que tirar a pressão dos meus jogadores. Eu criei um fato, e nisso ele era bom, que nem o Mourinho, né? Criei um fato, criei uma polêmica para tirar a pressão dos meus atletas. E o Sintra veio com essa graça. Fred, o Sintra estava em processo de separação. E a história da camisa rosa contribuiu para isso também. Caramba, e aí ele colocou tudo. Colocou isso no processo contra o Luxemburgo, na separação, tudo, e morreu o dinheirinho do Luxemburgo. Eu não lembro que ele tinha colocado, sabe o que eu vou falar? Porque o Sintra me chamou como testemunha, sem eu saber, porque eu fui o único que entrevistei o Sintra nesse dia. Então o Sintra foi para... Porque a entrevista que eu fiz, eu fui testemunha na justiça dessa briga aí. Rodrigo Martins Sintra e Luxemburgo. Tive que ir. E aí você imagina o Vanderlei me encontrando, pô, eu conheci o Vanderlei faz tempo. E aí eu falei, Vanderlei, eu nem sabia, eu fui chamado aqui, tem que comparecer. Mas foi assim, sabe, não entraram em contato comigo antes e falaram, não. Os caras me chamaram e aí eu tive que ir como testemunha nesse caso aí. Que situação, né? O que é o futebol, rapaz? E tinha todo esse processo litigioso do Sintra com a esposa dele, e a história de que a camisa cinza falou também, ele colocou como foi um dos fatores e morreu uns trocadinhos pro Luxemburgo, né? Trocadinho para nós, essa vez. Pra gente é doer, né? Pra ele é um trocadinho. Porcari, fala pra gente, quem quiser acompanhar o que você sempre traz coisas na rede social. Hoje é o X, né, no Twitter, mas tem o blog do Porcari, que eles falam um pouquinho aí. Quem quiser te acompanhar e saber sobre arbitragem, o Porcari sempre fala sobre
coisas factuais, né, do que acontece dos lances, mas também coisas de temas aí importantes da arbitragem. Eu tenho 2 blogs, um específico para quem gosta de arbitragem de futebol, que a gente comenta os lances polêmicos, sempre de uma maneira bem didática, tentando mostrar à luz da regra o que é a regra do jogo e por que talvez o árbitro errou. Porque você explicar a regra é simples. O problema é você entender por que um árbitro erra em determinado lance. É o blog Pergunte ao Árbitro. Só dar no Google, Pergunte ao Árbitro, aparece. E a gente fala de outros assuntos do futebol, de marketing esportivo, de administração do futebol e outros assuntos. Eu sou da área do empreendedorismo também. Tem lá o blog do professor Rafael Porcari. Só colocar no Google o blog do professor Rafael Porcari, cai lá, ou no Pergunte ao Árbitro. A gente sempre tem alguns assuntos bacanas que gosta de discutir, porque o futebol nos permite isso, né, Fred? Isso que é gostoso. Com certeza. Poxa, Porcari, prazer revê-lo assim de forma virtual e bater um papo com você. Obrigado por participar aí da Bola Não Para. Sucesso. E um final, porque eu sempre cito aí, quando eu lembro de Jundiaí, eu lembro do Jaime Sintra, que era sensacional. Sim. O trailer na frente do Jaime Sintra para comer um baita lanche gostoso. Esse trailer ainda existe, Porcari, ou não? Existe, a Dona Neuza do Lanche Paulicinha. Ela tem um X-Pitbull, meu amigo, que é delicioso. Serve 4 pessoas. É gigante, o lanche é gigante, eu lembro disso aí. E o bacana é que não é caro, é preço popular. É uma senhora que há muito tempo está ali em frente ao estádio Dr. Jaime Sintra, está sofrendo por tabela pelo Paulista estar nas divisões de baixo, não ter um grande público, mas como é um lanche muito conhecido, o trailer dela, vem gente de vários lugares de longe da cidade de Jundiaí para comer o X Paulistinha ou o X Pitbull. É o Lanches Paulistinha da Dona Neuza. Ela é um amor, viu? Eu gostei que você lembrou dela, que ela sempre é muito gentil, viu? Só para você saber, Porcari, a gente, quando sabia que estava escalado o Jaime Sintra, a gente já ia preparado. Ou era o nosso almoço, era a nossa janta, era lá no trailer. Porque o lanche realmente era grandão e era uma delícia. Então eu sinto saudade. Tem coisas de repórter de campo, a gente não sente mais saudade, mas tem essas coisas assim, a gente sente saudade, que era uma delícia o lanche. É igual a arbitragem de futebol, Fred. A gente não sente saudade das reuniões da Federação Paulista, não sente saudade dos testes físicos, mas sente saudade das histórias das viagens, das resenhas no campo de futebol. Isso a gente sente bastante, viu? E hoje a tecnologia, quer queira ou não, ajuda a gente a tentar matar saudade com os amigos, rever essas histórias bacanas. Mas, então fica o convite a você e a todo mundo que está nos acompanhando. Daqui 2 semanas começa a tradicional Festa da Uva de Jundiaí. Opa. No Parque da Uva, na entrada da cidade, na beira da Anhanguera. E quem vier visitar, dá uma esticadinha ao Lanche Paulicinha e experimentar o lanche da Dona Neuza. Eu garanto, é sensacional. E eu fico feliz que ela está lá firme e forte com um lanche que é uma delícia mesmo. Então o pessoal aproveita na Festa da Uva, vai lá, que é tradicional da cidade de Jundiaí, e também depois vai lá no trailer, porque Sanduba é fera. Pode ir com fome, que é um almoço com janta já, naquele lanche. Vale a pena. Olha, e sabe o que é engraçado? Hoje nós temos... O Paulista, infelizmente, decaiu bastante, estava na 5ª divisão e agora subiu para a 4ª. Mas, via de regra, quando o jogo acabava tranquilo, você via jogadores das 2 equipes ali sentados comendo lanche depois da partida. Que rivalidade o quê? Vamos comer o lanche que é bom demais. É verdade. Poxa, Porcari, obrigado mais uma vez. Um abraço, sucesso para você. Ótimo 2025. Para todos nós, Fred, é sempre um abraço muito bacana. Acompanhe seu trabalho, o Bola Não Para, é muito gostoso, a gente aprende bastante. Obrigado por convite, até uma próxima, se Deus quiser. Legal, conversando com o Rafael Porcari, comentarista de arbitragem aqui no Bola Não Para, falando de arbitragem, de histórias do futebol, da arbitragem, é bem legal e eu espero que você tenha curtido. Se inscreva, dê seu like aí no canal, manda mensagem ao final do termo, quando acabar a live aí, manda mensagem falando o que você achou, sua pergunta, sua dúvida, para até eu repassar para o Porcari e também responder sobre a arbitragem. Tá legal, gente? Um grande abraço a todos, até a próxima.